Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Wagner do Oferta Terreno. Vou fazer um vídeo aqui. Esse vídeo vai levar um pouquinho mais de tempo, mas é um vídeo da jornada completa do Oferta Terreno, tá? Eu vou usar aqui um plano Enterprise, mas isso não impede você que está em outros planos, que você tem o plano Basic, que é gratuito, o Professional, que é para autônomos, e o Enterprise, que é para equipes, tá? O Enterprise tem mais recursos. O meu plano aqui é um plano que eu vou usar de teste, é um plano Enterprise, portanto, é importante você saber qual o que a ferramenta oferece, tá? Vale lembrar que esse vídeo, de tempos em tempos, a gente atualiza ele, porque vai tendo coisas novas na ferramenta, e aí a gente vai soltando novas versões aqui do vídeo de jornada completa, tá bom? Então vamos lá, eu vou acessar aqui a minha base teste, tá? Como um usuário Enterprise, e a primeira coisa que eu vou acessar aqui é o menu configuração, tá? E no menu configuração tem aqui meus dados, importante estar com os dados sempre atualizados, né? São as minhas informações, aqui a configuração da minha conta, né? Então aqui nome, CPF, meu endereço. Se eu for usar a API, tem aqui a API, né? Então essa API eu conecto os dados da minha plataforma com outros sistemas, se eu quiser. Aqui em usuários eu posso convidar usuários, lembrando que eu tenho usuários tipo administrador do sistema, que é o master, né, na configuração Enterprise. O usuário administrador, ele vê o que as outras pessoas da mesma equipe estão fazendo e o que ele faz, inclusive, ou seja, ele vê tudo, só que ele não convida novos usuários e também não exclui usuários da plataforma. Quem faz isso é o usuário master aqui, que é o administrador do sistema. Então o administrador, ele tem acesso a tudo, exceto inclusão e exclusão de novos usuários, tá? E o analista, o que é? É aquele usuário que vai cadastrar terreno, vai cadastrar viabilidade, e ele só vê aquilo que ele faz, tá? O administrador, além de cadastrar viabilidade, terreno, tarefa, ele vai ver o que todo mundo da sua equipe está fazendo. E o administrador de sistema, ele vê tudo, ele faz tudo que o administrador faz, né? E o administrador faz tudo também que o analista faz, e o administrador ainda consegue excluir e incluir usuários na equipe, tá? Além disso, você tem estes usuários aqui, cada usuário você paga por usuário, né? Só que corretor, você pode convidar quantos você quiser. Então imagina o seguinte, olha, eu quero convidar corretores para ofertar terrenos para eu analisar. Então, eu convido quantos corretores eu quiser. Esse usuário ele é gratuito para a sua plataforma, você não paga nada por eles, e eles vão te ajudar a organizar as informações das áreas que eles estão ofertando. Lembrando o seguinte, que o usuário corretor, ele somente vê aquilo que ele está colocando na plataforma. E ele não tem acesso a viabilidades, ele só vai ter acesso às informações de terreno e também as tarefas que ele estiver participando, tá bom? Então é isso. Aqui você ainda tem a cobrança, né? Então, se você for se tiver uma assinatura gratuita, você não paga nada. Se você tiver uma assinatura Professional, você vai pagar a tarifa lá do Professional. E se você tiver o Enterprise, ele vai trazer aqui. E aqui ele traz todas as faturas que foram emitidas para você ao longo dos meses. Lembrando que o pagamento é mensal, tá? Nos cadastros auxiliares, você tem aqui status de terreno, status de viabilidade e tipo de documento. Então você pode colocar aqui quantos cadastros auxiliares desses três status aqui, desses três tipos de status, né? Você pode colocar aqui, eu quero ter outro status de viabilidade, você pode colocar aqui. E aí quando você estiver rodando sua viabilidade, você pode selecionar esse status. Mesma coisa com os documentos e status de terreno, tá bom? Passei pelo menu de configuração, agora vou no menu de apoio. Toda vez que você cria uma assinatura nova, o que o Oferta Terreno traz para você? Você tem aqui, 25 tipos de tabela de vendas já disponibilizadas para você, tá? Então você tem aqui em modelo de crédito associativo, tá vendo? Aqui vai de 6 meses a 30 meses. Aqui com repasse de financiamento, você tem de 6 meses a 36 meses. Tabela de venda é condição de recebimento das vendas da viabilidade, tá? Então aqui você tem direto à vista até 240 meses direto. Então loteador, tal, esses caras eles usam muito 240, 180, 150 direto, né? Então o apoio, ele serve para quê? Ele tem uma série de cadastros que já ficam prontos, que vão facilitar muito a sua vida quando você estiver fazendo uma viabilidade ou quando você estiver fazendo a administração de um terreno. Na viabilidade, eu falei aqui de tabela de vendas, então vou usar uma tabela direta, vou usar uma tabela com crédito associativo, vou fazer uma tabela com repasse de financiamento bancário. Tem 25 tipos aqui e muito provavelmente todas as tabelas que você usa já estão aqui disponíveis. Se não tiver, você pode vir aqui e cadastrar uma nova, tá? Você pode cadastrar uma nova tabela, você pode editar as que estão aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma 18 meses com repasse, 10% de entrada, mais 17 parcelas em 10% e 80% aqui que é a tabela, o financiamento bancário, tá? Então, tudo isso já está prontinho para você, né? Falei de tabela de vendas, tem velocidade, então vou vender em 3 meses, vou vender em 6, até 48 meses tem aqui velocidade de vendas. Isso aqui
quando você for rodar uma viabilidade, tá prontinho já para você. Então, se eu entrar aqui numa velocidade de 48 meses, ele fala o seguinte, ó, que eu vendo de 7% até fechar o 100% lá embaixo. Tá? Então, aqui, ó, fecha 100%. Para que isso? É para você fazer a viabilidade com muito mais fácil, muito mais simples, porque isso aqui já está prontinho para você. Tem curvas de desembolso também, que pode ser em relação ao terreno, tá? Ou à obra, ou aos periódicos. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. Se eu sair daqui, ó, tenho 3 meses, ó, pode servir para obra, pode servir para periódico, pode servir para terreno. Aqui, ó, tem até 60 meses. Normalmente isso aqui é curva de obra, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, uma de 24, 1%, depois 2%, depois 3%, eu estou realizando a curva S de obra aqui, tá vendo? Até somar 100%. Então a curva já está prontinha aqui. Você pode usar, curva de desembolso, você pode usar para a obra, para os periódicos e para o terreno. Já eu explico mais isso aqui para vocês. Então, ó, tem 13 curvas de obra cadastradas. No periódico, então são aqueles gastos da viabilidade que não são curva de obra ou curva de qualquer outro tipo de coisa dentro da viabilidade. Então eu tenho aqui, ó, despesas de marketing, despesa de taxa de estruturação de faturamento, stand de vendas, desenvolvimento de estruturação. Aqui na incorporação tem aprovações de licenças, especificação de condomínio, despesa com averbação de obra. Aqui em obra tem assistência técnica pós-obra, certidão INSS, decoração de áreas comuns, habits, melhoria viária. Tá tudo aqui pronto. Se numa viabilidade você não for usar, você vai lá e exclui. Tem outra aqui que eu não vou usar nunca, exclui aqui. Tem coisa aqui que está faltando. Então você vem aqui e inclui um novo periódico, que pode ser por proporcional ou por valor, tá? Então aqui, o periódico, geralmente você vai cadastrar ali, ó, despesa de marketing, vou pagar linear. Vou pagar alguma coisa linear em meses, 2 meses, 3 meses, tal. Tudo isso você administra aqui nos periódicos. Falamos do apoio de viabilidade, agora vamos falar de apoio do terreno. Tá? No terreno, você tem 2 tipos de apoio. As tarefas, então, já tem uma sequência aqui, ó, estudo de mercado, definição básica de produto, viabilidade econômico-financeira, visita no imóvel, até chegar aqui, ó, providência de documentação para incorporação imobiliária. São 14 tarefas. Tá? Se eu entrar numa tarefa dessa aqui, ó, por exemplo, estudo de massa detalhado, tá? E outra coisa, ele já vem numa ordem aqui. Mas se eu faço a visita do imóvel primeiro, não tem problema, você puxa ele para cá, ele já vai reclassificar, e aí, quando você abrir uma ficha nova de terreno, quando eu criar o terreno, vai ficar muito claro o uso disso aqui, tá? Então, ele já puxou para cá. Eu vou jogar para cá só para deixar aqui onde estava, mas você classifica isso do jeito que quiser, você edita, exclui, põe uma nova, é seu isso aqui. Seu. E aí, olha só, se eu entrar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui os membros, ó, o que são os membros? Como eu só tenho uma pessoa aqui na minha base, que sou eu, né? Então, eu vou editar essa primeira aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo adicionar mais membro porque eu não tenho mais pessoas na minha equipe. Se eu tivesse, eu já colocaria aqui. O que acontece? Todo membro de uma atividade, ele vai ser comunicado das tarefas. Então eu cadastrei um terreno novo, a partir desse momento, o Oferta Terreno vai comunicar todo mundo por e-mail das tarefas, tá? Além disso, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tem a coluna de membro, a prioridade eu defino, a quantidade de dias, ó, tá vendo? Início, quando é que começa, quando é que termina, né? Tem aqui a prioridade, tem os membros e tem o checklist. O que é o checklist? Ó, se eu clicar aqui, ó, então eu tenho uma descrição básica da atividade e aqui eu tenho os checklists aqui, ó. Verificação do potencial do consumo, verificar a oferta imobiliária, verificar requisitos legais, verificar as âncoras que darão lastro ao uso do futuro imóvel, tá? Eu posso adicionar mais se eu quiser aqui, tá? Então, se eu colocar aqui mais alguma atividade, se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, ó, ver com drone a vista aérea, tá? Se eu colocar, já está aqui. Quando eu abrir uma ficha nova de terreno, ele vai trazer isso aqui também, tá? Eu vou tirar porque eu não quero desorganizar a minha base aqui. Mas isso já está prontinho para você. No Providências de documentação, por exemplo, você tem 17 checklists aqui para você cumprir, tá? Então, falei de tarefa do apoio. Agora eu vou falar de formulário. Formulário é muito simples, são campos que não tem no Oferta Terreno e que para você é importante. Aí você pode criar aqui, ó. Você coloca um texto curto, um número inteiro, decimal, um calendário, uma lista de seleção. Você coloca o nome e aqui o placeholder, tá? Se eu olhar aqui, ó, na minha base teste, eu tenho aqui na minha base de demonstração, eu tenho 3 campos que eu criei. Uma, ó, data de negociação do terreno, se tem probabilidade de enchente sim ou não, e aqui, ó, a quantos metros do metrô, informar a distância. A ordem não tá legal. Beleza, você muda a ordem aqui, ó, tá vendo? Você põe na ordem que você quiser, tá? Então, falei de apoio, assunto encerrado. Agora nós vamos falar de tarefas. Aqui, ó, toda vez que eu crio um terreno novo, eu tenho as tarefas. Tá? Esse menu de tarefa, eu tenho as tarefas de todos os terrenos que estão na minha base, que eu estou administrando. Então, imagina o seguinte, eu cadastrei um terreno novo agora,
E eu vou analisar ele. Ele já abre todas as tarefas que eu cadastrei no apoio e já vai trazer o padrão. Tá? Então, se eu clicar aqui, ó, então eu tenho que fazer o quê? O estudo de mercado. Já verifiquei potencial de consumo, já verifiquei a oferta imobiliária, o checklist vai sendo executado. Se eu colocar aqui 100, ó, e eu posso marcar as pessoas, né? Então eu marco aqui, ó, ver o entorno do terreno. Tá? Quando eu dou um salvar aqui, ó, como eu marquei o meu usuário, isso aqui vai para o meu e-mail. Tá? Ou seja, imagina que você tem pessoas na equipe aí, você pode marcar quanto você quiser aqui na tarefa e essas pessoas vão receber e-mail da oferta terreno. Tá bom? Isso é importante, para quê? Porque a comunicação já está fluindo. Você pode adicionar quantos anexos você quiser aqui, ó, na tarefa, e aqui tem a prioridade, alta, média ou baixa, tem aqui o terreno, data de início, data de término, tudo isso já vem configurado. Eu comecei a executar, jogo para andamento. Já concluí, jogo para cá. Tá vendo? Tem estudo de mercado de vários, ó, aqui na minha base teste, tá vendo? Eu tenho vários estudos que eu fiz aqui para eu testar. E aí eu vejo aqui, tem estudo de mercado, viabilidade, visitar terreno, definição numérica e assim por diante, tá? Então sempre aqui, ó, novo, em andamento e concluído. Esse é o Kanban das tarefas. É muito importante você usar isso aqui, porque isso aqui deixa a sua vida organizada. Aquele negócio de ficar usando pastinha no Windows, tal, acabou. Você controla tudo aqui, tanto os arquivos quanto as demandas, as atividades, as necessidades, o que precisa ser resolvido, tá bom? Bom, falei de tarefa, agora eu vou falar no menu terreno. No menu terreno, tem aqui todos os meus terrenos na minha base de teste, ó, fica em mapa, né? Se eu clicar aqui, eu vou para os terrenos, tá vendo? Né? E aí, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, eu vou lá no terreno, tá? Na ficha do terreno, eu tenho o link dela aqui, que eu posso compartilhar ou não, tá? E traz tudo que eu vou preenchendo. Lote, proprietário, documentação, tá? Eu posso anexar aqui, ó, tá vendo? As tarefas, os campos de formulário, quadro de áreas e assim por viabilidade, ó. Se eu clicar aqui, eu já vou direto na viabilidade, tá? Mas eu vou cadastrar um terreno do zero para você ver. Vamos lá. Tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou adicionar um terreno novo aqui, ó. Deixa eu pegar um CEP aqui, ó. Aqui, então eu começo aqui, ó, com CEP, tá? Vou chamar aqui, ó, de Vergueiro, tá? Vou colocar aqui o número, vou colocar aqui número 15.000. Desculpa, vou colocar o número 400 aqui, ó, tá? Ele já colocou aqui no mapa, tá vendo? Tá na região da Liberdade aqui, né? Se eu quiser, eu abro o mapa aqui, ó, em satélite, tá vendo? Também consigo abrir aqui, ó, no Street View. Então, posso jogar aqui o Street View para a gente ver, tá? Aí, ó, essa esquina aqui que eu peguei agora, tá? Então, ó, peguei isso aqui. Posso desenhar um polígono, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. O que é aqui? Isso aqui, ó. Desenho este polígono, tá? Tá aqui desenhado. Aí, ó, vou colocar o status aqui, ó, em análise, ó. Proprietário era único, ó, proprietário único. Imóvel de herança, tá? Uma observação, uma anotação que eu quero colocar, né? Então dou um salvar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dou um salvar, tá? Já está salvo e agora ele abriu todas essas abas aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou adicionar aqui, ó, uma descrição. Lote da Maria, vou colocar o setor a quadro lote. Vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui 800 metros. Vou colocar aqui, ó, o valor da negociação de 5 milhões de reais, tá? Aí eu coloco o número da matrícula, do cartório, número do contribuinte, e se eu quiser ainda ponho uma observação aqui, tá? Então já coloquei aqui já os dados do lote, né? E aí eu posso vir aqui também e adicionar o proprietário. Então como é que eu faço aqui, ó? Coloco aqui os dados, o nome, o e-mail, o telefone, o estado civil, e informo assim, ó, quem é o proprietário, né, do lote. Assim, ó, que é o proprietário desse lote aqui que eu já estou selecionando, que eu já cadastrei ele, tá bom? Então vinculo o lote ao proprietário. Dou um salvar, se eu for aqui em documento, eu pego aqui, ó, eu posso selecionar, venho aqui, deixa eu pegar aqui, ó, a matrícula. Tem um exemplo de matrícula aqui, ó, estou subindo ela, tá? Eu já coloco aqui a matrícula, e aí eu coloco aqui a matrícula atualizada do imóvel. Eu dou um OK. Já está com a matrícula aqui, já, um exemplo, né, para a gente ver aqui, tá, salvo na ficha do terreno, tá, e aqui eu já trouxe o menu de tarefas, tá vendo, lembra que a gente gravou aqui no apoio as tarefas básicas? Então, aqui eu trouxe estudo de mercado, definição básica de produto, viabilidade econômico-financeira, que é o que a gente vai fazer agora, tá, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó,
No estudo de mercado, olha, trata aqui o que significa, né? Aqui eu posso colocar qualquer comentário, mas eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a verificação do potencial de consumo imobiliário, vamos salvar, tá? Vamos salvar aqui, ó. E aqui vamos fazer também a definição do numérico aqui, ó. E a viabilidade econômica nós já vamos fazer aqui também, tá? Tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. Primeiro, eu vou aqui nos campos de formulário, eu falo aqui, ó, tá a 300 metros do metrô, a gente tem que fechar isso aqui até o final do mês, até o dia 9 do mês que vem, e não tem probabilidade de enchente. Já salvei aqui. O estudo de mercado, tá? O que você faz? É um estudo demográfico. Então ele olha, eu defino aqui a quantidade de quilômetros, de 1 até 7 quilômetros, tá? Aí eu vejo aqui, ó, tá vendo? O oferta terreno calculou para nós o seguinte, que num raio de 1 quilômetro existem 3.249 famílias propensas a comprar imóvel. E essas famílias têm renda entre 3.900 até 31 mil reais, tá? Se eu olhar aqui a maior frequência dessas 3.200, essa de 632 famílias, que são rendas entre 6.700 até 9.400. Mas tem faixas aqui interessantes também. Se eu for fazer um prédio que demande menos apartamentos, eu vou ver aqui qual que eu quero encaixar, né? Então aqui, ó, ele traz que estas famílias com renda de 6.700 a 9.400 conseguem pagar uma prestação imobiliária de R$ 2.300, portanto, essas famílias conseguem comprar imóveis entre 350 mil até 454, tá? Até 454 mil reais. Depende da tabela de vendas que você usar, se você está colocando mais coisas no pré-chaves ou não. Com 10% no pré-chaves é 350 mil, com 30% no pré-chaves chega a 450 mil o poder de compra destas 632 famílias aqui, tá? Que representam aí, no nosso espaço amostral, 20% praticamente, 19,5% da amostra, né? Aqui ele traz a quantidade de habitações no raio de 1 quilômetro, né, das tipologias, aqui ó, são 34 mil apartamentos, 3.200 casas de rua e 450 casas de condomínio. Aqui você vê que ele traz também a quantidade de morador por tipologia, 1.300 em casa de condomínio, 9.900 pessoas em casa de rua e 76 mil morando em apartamento. Embaixo, só que são pessoas, tá? Embaixo as situações aqui, ó, os próprios, imóveis próprios, 20 mil, imóveis em aquisição 2.300, alugados 14 mil, cedidos de outra forma 950 e cedidos por empregador 630. Você vê aqui também o seguinte, quantas pessoas estão morando em imóvel próprio, imóvel em aquisição, alugados, cedidos por empregador e cedidos de outra forma. Vê aqui quantidade de habitações por tamanho de família, né? Então, ó, são 12 mil casas com morador, 12.600 com 2 moradores, 7.300 com 3 moradores, 4.400 com 4 moradores e 2.300 com 5 moradores. Vê também faixa etária por residente aqui, ó, né? Na região, até 9 anos, são 6.700 pessoas, de 10 a 19, 8 mil, de 20 a 29, 19.850, de 30 a 39, 16 mil, de 40 a 49, 12 mil pessoas e de 50 a 60, 16 mil. E com mais de 65 anos, quase 12 mil pessoas aqui, tá? E o que interessa, que aqui são as habitações alugadas. Então, ó, com um morador, 4.500 habitações, com 2 moradores, 4.600, aí de 3 cai bastante, 2.600, 4 moradores, 1.600 e 5 moradores, 869 habitações. Aqui na faixa etária, ó, o que eu vejo então de imóveis alugados? São 3 mil pessoas com idades entre 20 e 29, tá? E aqui eu vejo aqui, ó, 2 moradores, 4.600 habitações. O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu consigo fazer aqui uma análise legal para descobrir o seguinte, que, cara, nessa faixa de 350 mil, vamos fazer um dormitório, que tem espaço aqui, né? 2 moradores, na faixa de 20 a 29, e com essa capacidade de compra aqui. Então, o que eu faço agora? Clico aqui no quadro de áreas, aqui um numérico para eu construir uma viabilidade no quadro de áreas, olha só. Então eu vou colocar aqui um dormitório, né? Que a gente viu ali que cabe, colocar a data de lançamento em janeiro de 2025, dentro da minha previsão aqui, né? Vou colocar aqui, se a gente está falando de unidades de 30 metros, vou colocar aqui, ó, 13 mil reais, né? Tá dando valor aqui de 390, beleza. Vou colocar aqui, ó, são 3.200 unidades, 3.200 metros quadrados. Se eu colocar aqui, ó, 115 unidades, vamos ver aqui como é que fica. Ainda ficou alto, ainda tem que diminuir um pouco aqui, ó. Deixa eu dar um editar. Vou colocar aqui, ó, 110, 108, vamos ver aqui, 108. Beleza, se eu tirar mais uma, aí a gente fecha aqui, ó. Dá um editar,
colocar, na verdade, 106, que aí fica um pouquinho abaixo, mas não estoura o limite. Ou 20 metros abaixo. Então, estamos aproveitando lá, 3.180 metros, né, que a gente está trabalhando aqui com um terreno de 800 metros quadrados, e estamos dando um aproveitamento aqui de 4 vezes, né. Bom, aí depois que eu fiz o quadro de áreas aqui, já fiz o numérico, né? Então, se eu voltar nas tarefas aqui, ó, já fiz estudo de mercado, já está concluído, ó, se eu clicar aqui, ó, já vou colocar aqui, ó, que eu já verifiquei tudo isso aqui, né? Na definição básica que a gente também já percorreu por tudo isso aqui, eu vou fazer a viabilidade agora, mas já vou colocar lá já como concluída, porque eu faço a viabilidade em menos de 30 segundos, a viabilidade econômico-financeira, que fique claro, hein? Vamos lá, é só clicar nesse botãozinho preto aqui, ó, colocar residencial vertical, vou colocar aqui aproveitamento de 4 vezes, vou pagar o terreno em 10 parcelas, dou um avançar, já estou no passo 3, eu já trouxe o numérico que a gente considerou lá de unidades que cabem no empreendimento. Se eu quisesse colocar mais tipologia aqui, não tem problema nenhum, eu colocaria, né? Colocar a data de lançamento aqui, lá para janeiro de 2025, tá? Dar um salvar aqui, ó, já estou no passo 4, curva de obra. 24 meses, vou deixar esse custo aqui de 3.400, ele já estimou uma área construída aqui de 3.975 metros, tá? Eu vou arredondar isso aqui para R$3.000. Bom, vou deixar 3.400, vai. Dá um avançar, já trouxe a taxa de descapitalização ao valor presente, comissão de venda de unidades, o imposto de 4% no regime especial de tributação e permuta financeira vou deixar zerado por enquanto. Cumprir essas 5 etapas da viabilidade econômico-financeira do oferta terreno, olha só como é legal isso, ó. A viabilidade já está prontinha aqui, eu vou colocar ela em análise, vou salvar e vou dar um visualizar. Quando eu venho aqui, olha só, a gente vê aqui os números, agora a gente tem que começar a apertar parafuso da viabilidade. Tem aqui, ó, residencial vertical, database, data de compra do terreno, início de vendas, início de obras e entrega de chaves. Tem aqui um resultado nominal de 31%, um resultado AVP que dá 7 milhões em reais e 23,78% AVP, né? Então 23% de resultado, muito bom. A TIR, ela está bem no talo, né? A gente sempre vai trabalhar 3 vezes o CDI, ela passou ainda, mas está bem encostado e o ROI está baixo. Então agora a gente tem que começar a exposição de 17 milhões, né? Estou com VGV aqui de 41, custo do terreno 5 milhões, gasto de incorporação 510, custo de obra 14, juros de financiamento da obra 1 milhão e 200, despesas gerais 5 milhões e aqui de impostos 1 milhão e 570. Então pagando o terreno 5 milhões, né? Mas vou enfiar uma permuta para melhorar isso aqui, né? Lembrando o seguinte, que aqui, ó, eu olho os indicadores, aqui eu olho o resultado sintético, aqui eu olho quanto que eu estou pagando no terreno, aqui o resultado analítico, e já traz tudo preenchido para você. Olha só, você preencheu 5 etapas e olha quanto número ele já trouxe pronto. Por isso que é sempre importante olhar lá o apoio, os periódicos, as curvas. Por quê? Porque isso aqui, ó, a viabilidade sai prontinha para você aqui, ó, tudo, né? E aqui, se eu descer um pouco mais, eu vejo fluxo de caixa mês a mês, fluxo de investimento e retorno mês a mês. Vejo aqui, ó, o que a gente considerou de vendas, lembra? Unidade 390 mil para um VGV de 41 milhões, né? Uma velocidade de vendas aqui, ó, que a gente já, a própria oferta terreno já considerou, mas a gente pode mudar tudo isso aqui. Ficou legal, não está nem muito conservador e nem tão assim agressiva, né? Então a velocidade de vendas de 12 meses. Talvez uma de 18 também não é ruim, né? Só que aí você piora o resultado. Aí são os parafusos que a gente vai apertar. Curva de obra, aqui eu trouxe 13 milhões. Nessa curva aqui essa, de 24 meses, né? E aqui um detalhamento de todos os itens da viabilidade. Desde a compra do terreno, início de vendas, início de obras, até a entrega de chaves, tá? Cada mês aqui, ó, é uma linha e cada item da viabilidade é uma coluna. Tá bom? Até chegar no investimento e retorno. Então vamos apertar uns parafusos aqui para deixar a nossa viabilidade mais apropriada. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, quando eu vou editar, ó, tem todas essas abas aqui. Ó. Então terreno, como é que a gente está pagando o terreno? 10 parcelas de 500 mil. Né? Então tem aqui o que a gente está considerando de vendas, ó, tá vendo? 106 unidades, 0 permuta. As unidades têm 30 metros de área privativa num preço de 13 mil reais, que dá 390 mil aqui. Se eu clicar aqui, ó, tudo isso eu posso editar à vontade, já vou fazer isso inclusive. Aqui eu trouxe a premissa que a gente já fez lá de venda, trouxe aqui também, ó, como é que está configurada as vendas aqui, as demais premissas, ó, tá vendo? Tem financiamento direto, não, né? Então por quê? Porque a gente está pegando financiamento de plano empresário, aqui a distribuição das parcelas pré-chaves que ele está remontando, né? Sistema de amortização é price no pós-chaves. Aí, como a gente está repassando no final ali, né, da obra, então a gente não vai carregar juros. Mas se quisesse, poderia colocar juros no pós-chaves, né?
Tá aqui, ó, tá vendo? 1 de 1 de 2028, a gente nem colocou juros aqui, por quê? Porque você já vai ter já repassado as unidades. O crédito associativo não, porque está nos 390 mil, mas tudo isso é ajuste, dá para mudar também, tá? Reajuste mensal das parcelas e pode incidir permuta nessa tipologia. Tabela de vendas, ó, 5% de entrada, 12,5% em 35 parcelas mensais, 7,5% em 2 anuais, a primeira daqui 1 ano depois do lançamento, né? 11 meses depois do lançamento, e a financiada lá na entrega de chaves, tá? Aí você pode olhar aqui e falar assim, não, eu vou fazer em 30 meses, já que eu tô, vamos ver minha entrega aqui, ó, deixa eu ver aqui, a obra termina quando? Né? Então, 7 de 2025, se a gente abrir aqui, ó, a gente está terminando em 1/6 de 2027, então a nossa tabela aqui, ó, vamos corrigir ela aqui, né? A gente tem que colocar uma tabela de 30 meses, mas é muito simples, você vem aqui, ó, 30 meses com repasse financeiro, já escolhi, já fez a alteração, aqui é 29, 15, 5, já está tudo ajustado, você vê que a entrada é 19 mil, as mensalidades é de R$2.000, as anuais de 19.500 e a parcela de repasse de financiamento, 292 mil, tá vendo? A entrada aqui 5%, 29 mensais de 15, aqui um manual de 5, e aqui você tem a financiada, tá? Na velocidade de vendas, a gente está vendo aqui tem uma velocidade de vendas de 12 meses, mas você pode usar 18. Então você escolhe aqui, ó, já foi tudo alterado. Então vou dar um salvar e vamos lá na capa da viabilidade para ver novamente. Então, quando eu volto aqui, ó como subiu o nosso ROI, que beleza, hein? Mudamos, né, a tabela, refizemos algumas contas ali e tal. Então o resultado ficou melhor, tá? Então, mas ainda o que eu quero fazer? Eu quero mudei a velocidade de vendas, tal. Eu vou fazer aqui o seguinte. Deixa eu só dar um editar aqui, ó. Eu vou meter uma permuta no dono da área aqui, que ele quer 5 milhões, eu vou colocar 3 milhões de permuta. Então eu venho aqui no terreno, vou tirar aqui, ó, 1 milhão, 2, 3 milhões. Tirei aqui, ó, estas parcelas, vou excluir. Então eu estou pagando 2 milhões aqui em 4 parcelas de 500. E aqui no empreendimento, eu vou dar um editar aqui, ó. Se a gente vai dar, são 390, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Se eu colocar aqui, ó, 7 unidades, vamos ver aqui. Quanto é que dá aqui? Ó, tá dando 2.730.000, né? Então o que eu vou fazer aqui? Ó, vou dar mais uma unidade para ele, 8 unidades. Né? Vamos salvar aqui. Estou dando 3.120.000. Faço um ajustezinho aqui, ó, na parcela, aqui na última parcela. Já que eu estou dando 120 a mais de permuta. Essa daqui eu vou, ao invés de pagar 500 mil, vou pagar 380. Tá? Olha como é simples, é muito simples. Né? E aí, ó, se eu for visualizar, o resultado já é outro, já está melhorando as coisas aqui. Ó, a TIR cresceu para 50, o ROI para 2, a exposição está em 6, o resultado da VP está em 8 aqui. Né? Tá vendo como é que ficou aqui bonitona a nossa viabilidade? Mas aí você pode falar assim, pô, eu não tenho aqui ele traz o custo aqui, ó, quanto que a gente está negociando o terreno, mais o custo da permuta. Está dando 816 mil, né? E eu estou dando 3 milhões de apartamento, só que me custa 816 mil. Tá? Custa para mim. Então, se eu quisesse aqui, ó, falar o seguinte, né? Aqui eu tenho 4 milhões de exposição e vou ter um pico aqui que vai chegar em 6.300. O que eu quero fazer? Eu vou falar o seguinte, ó. Até aqui, ó, o mês 9, eu tenho 2.600 de exposição. E é isso que eu aguento. Então eu vou correr atrás de um capital de giro. Né? Então, se eu for aqui na viabilidade, ó, eu já mexi aqui na aba de terreno, na aba de vendas aqui, na aba de obra. Se eu quiser mexer aqui no custo de obra, eu posso mexer também. Periódicos. Antes de falar de empréstimo, vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente pode arrancar. Né? Ó, taxa de desenvolvimento e estruturação eu vou tirar. Taxa de operação de faturamento mensal eu vou tirar também. Aprovações e licenças deixa. Despesa com averbação de obra deixa. Especificação, projeto, assistência técnica, certidões. Decoração de áreas comuns. Melhoria viária, eu vou tirar aqui, ó, 270 mil. Né? Seguro, comissão, registro, tal. Isso aqui não dá para mexer mais nada. Vou tirar aqui, ó, excluir. É bastante coisa aqui que a gente está excluindo. Se eu for lá em visualizar, a viabilidade ainda ficou melhor ainda, que eu excluí alguns gastos. Né? Vamos ver como é que está a nossa exposição. Exposição, ela caiu para 5.200. Ó, se eu for aqui de novo, ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma exposição 5.171, né? 5.171, 5.281. Como é que a gente vai vencer essa exposição aí, né? Se eu tenho só 2.600, então eu vou pegar emprestado como capital de giro 2,5 milhões. E aí eu vou largar esses 2,5 milhões aqui, ó, no mês 9 de 2024 e vou quitar lá em 1 de 2028.
Então vamos lá. Vou aqui em capital de giro, ó, vou adicionar aqui, ó. Quanto que eu quero? 2,5 milhões. Né? Data da liberação, eu vou colocar aqui, ó, no mês 9, né? Então, no mês 9 de 2024, vou colocar a taxa de juros aqui de 18%, porque aqui é Tubarão que está emprestando dinheiro, ele vai querer 18% ao ano, né? E vou colocar a amortização lá em 2028, em fevereiro. Vou colocar aqui em 3 parcelas e vou dar um salvar aqui, ó. Né? Então, ó, aqui, ó, na edição da viabilidade, a gente está apertando parafuso. Já fomos em terreno, já fomos em empreendimento, na obra, nos periódicos. Financeiro, eu vou passar aqui já também, a taxa VP a gente já viu. Vou colocar aqui uma inflação de terreno, não, mas eu vou colocar a inflação de receita, só para a gente ver como é que fica. Vou estipular aqui. E uma inflação de obra. Periódicos eu vou deixar sem inflação. No receita aqui, ó, taxa de administração de carteira 0, comissão 0, imposto 4, permuta 0. Vou deixar aqui, dá para colocar permuta financeira, mas não vamos colocar, né? Aqui já está configurado o financiamento em plano empresário, então ó, utiliza assim, 80% da obra financiada, taxa de juros 10% ao ano. Eu vou colocar 10,5, tá? Quantidade de parcela de amortização, vou colocar aqui em 3 parcelas, tá? E a carência, vou colocar 2 aqui, ou seja, eu estou repassando as unidades, fazendo desligamento lá no final, depois que entregou as chaves. Para liberar o recurso, eu posso colocar o mínimo de obra, o mínimo de vendas ou ambos. Vou deixar ambos, aqui ó, 20 de obra e 50% de unidades vendidas, e vou dar um salvar. Crédito associativo eu não estou usando aqui, né, porque eu usei financiamento, então eu deixo zerado. Capital de giro, já colocamos. E aqui ó, na configuração, você também pode deixar o acesso compartilhado, dar um salvar, e você pode mandar esse link para quem você quiser. Se eu for lá agora, com o link compartilhado, eu abro só essa capa da viabilidade aqui, ó, tá vendo? Ele traz aqui todos os resultados agora. Vamos ver lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, visualizar. Olha como é que subiu. O payback está lá na frente, tá tudo certo. A exposição ficou em 3.300. A tira explodiu, foi lá em cima, e o resultado também tá bem legal, né? Bom, assim eu consigo viabilizar. Viabilizo perfeitamente o negócio assim, tá? Se eu quiser olhar a visão inflacionada, eu clico aqui, ó. Aí subiu mais o resultado aqui, a TIR também, né? Aí eu volto para o nominal, tá aqui a viabilidade prontinha para você, tá? Você viu como é fácil, né? Agora, se eu for lá no terreno agora, vou aqui no terreno, terreno vergueiro, vou dar um visualizar, ó. Tá aqui a ficha do terreno, a descrição, os proprietários. Se eu clicar aqui eu vejo a matrícula. Se eu clicar aqui eu vejo todas as tarefas, o que tem de concluído, o que tem de novo para resolver. Se eu for aqui, ó, eu vou lá já entro direto na tarefa, vejo o que eu tenho que resolver na tarefa, deste terreno especificamente. Ele trouxe aqui, ó, o formulário, ó, do metrô, quantos metros, para fechar até quando, se tem probabilidade de enchente. Aqui embaixo não, né? Então não tem probabilidade de enchente. Aqui o quadro de áreas que a gente considerou. E aqui, ó, na ficha do terreno ainda tem a viabilidade para você ver aqui, ó, prontinha para você. Tem coisa mais organizada e bonita do que isso para desenvolvimento de negócio? Não é, assim, não é do dia para a noite que a gente trabalhou nessa ferramenta. Então, use, abuse e aproveite. Boa sorte, tá? Por último, eu vou, já que a gente já falou de apoio, tarefa, configurações, viabilidade, terreno, e tem o dashboard. Mas antes de ir para o dashboard, eu tenho que vir nesse cara aqui, ó. Imagina que eu quero ir para uma reunião de comitê com esse terreno. Então vem aqui, ó, meto uma estrela nele aqui, ó. Quando eu coloco a estrela, ele vai para o dashboard, tá? Mesma coisa a viabilidade. Se eu for na viabilidade, aqui é o painel de todas as viabilidades, ó, que está em análise, que está no dashboard sim ou não, descartado. Se eu for aqui editar, ó, clico nessa estrelinha aqui, deixo ela dourada, ela vai para o dashboard, tá? Então, o dashboard o que é? Eu vejo tudo consolidado. Tudo absolutamente consolidado na minha viabilidade. Veja, ó, que tem desembolsado, permuta física, permuta financeira, de todos os negócios, né? O valor do metro quadrado de aquisição diária aqui, ó, vejo o fluxo de investimento e retorno consolidado das viabilidades. Se eu clicar aqui, eu vejo quais viabilidades que compõem esse fluxo. Aqui eu vejo o VGV por data de lançamento, que eu estou despejando no mercado com as viabilidades que eu estou aprovando, né? Veja aqui ó, os terrenos cadastrados, a quantidade, quantos terrenos estão na minha esteira de análise, o valor das negociações, o total da área em análise, quantos proprietários, aqui o status por terreno, e aqui você vê as tarefas, tá? Então basicamente é isso. O dashboard é uma consolidação de tudo. No terreno aqui, ó, você também consegue fazer filtros. E aí ele traz para você todos que tem estrelinha. Eu quero ver por data de cadastro, eu quero ver por status, né? Então eu vou filtrando aqui e isso já vem no mapa também já definido. Então é isso, pessoal. Sucesso nos negócios. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado. Aí faça bom proveito da Oferta Terreno.